Olá! Desde a infância até a maturidade, a comida ocupa um espaço importante na construção de memórias e de identidade. Seja aquele bolinho de chuva feito pela avó no fim da tarde de inverno, aquele café passadinho para começar o dia, ou até mesmo as heranças culinárias que nos conectam com as nossas origens. Nesse dia 29, que é o dia do nhoque da sorte, nós vamos aproveitar para falar um pouco sobre o que constrói a cozinha para além da comida, como algo afetivo. E o papel e caneta na mão, por favor, porque tem receita de quem entende do assunto. É daqui a pouquinho, tá? Ainda a música da flautista Ana Carolina Bueno e também os detalhes do concerto Elise Tom, Esse Amor e uma Canção. Fica com a gente que o Revista está começando agora. A nossa relação com a comida vai muito além do sabor. Ela passa por memórias e sentimentos também. E é nesse encontro, aliás, que o afeto e a tradição se unem no prato para ganhar novos significados. Confere na reportagem do Carla Moretti. A comida é capaz de carregar histórias. Por trás de cada prato, há um gesto de carinho de quem se preocupa com cada etapa na cozinha. Foi a partir dessa relação com a comida que a história da Eleonora Riso ganhou novos caminhos. Jornalista de formação, ela encontrou na cozinha uma nova forma de se expressar e uma parceira para as panelas. Eu costumo dizer que eu sou uma jornalista que caiu dentro de uma panela. Essa amizade é bem forte, né? Uma amizade de irmãs, e isso entra na comida direto, porque a gente tem muitas coisas que a gente lembra também, de coisas que a gente já experimentou juntas, de viagens também que a gente fez. Então, tudo isso criam memórias que a gente traz para a vida. Entre tantas receitas, uma delas sempre esteve na memória: o nhoque, um prato simples, mas carregado de história e significado. Minha mãe fazia nhoque. Isso que a minha mãe é portuguesa, hein? Minha mãe aprendeu, porque a minha mãe casou com meu pai, que é de uma família italianíssima, e a minha mãe era de uma família muito portuguesa, e foi para Caxias do Sul. E aí ela teve que se enquadrar. Mais do que um prato, um nhoque carrega afeto, uma relação que se fortalece ao redor da mesa. Quando a família se reúne em torno da mesa para degustar uma comida, está muito além daquilo. É uma reunião, é um encontro de afeto, é teus irmãos, teus pais, teus avós, é aquele fim de semana, é aquela nona que faz a lasanha, especialmente para o neto. Então, tudo isso tem uma coisa que é um corpo de alma, que é muito mais que corpo, e talvez seja muito mais alma, que está no afeto, que é cozinhar. E é uma forma de dizer, eu te amo e eu faço uma comida para ti. E para quem vive da cozinha, esse sentimento faz parte de todo o processo. O segredo é o amor, né? O amor está em tudo, né? Então, para tu cozinhar, tu precisa ter amor pelo que tu faz. Para alguns supersticiosos, o nhoque também carrega uma tradição que se repete todo dia 29. É o nhoque da fortuna. A lenda ao redor da origem da história remonta ao século XVI, envolvendo uma passagem de São Pantaleão. Pantaleão foi acolhido por agricultores, que serviram o nhoque e fizeram uma prece pela safra daquele ano. Após a despedida do peregrino, a dona da casa encontrou moedas embaixo dos pratos. Daí vem a simpatia de colocar uma nota de dinheiro embaixo do prato, comer os 7 primeiros nhoques em pé e fazer um pedido. Afinal, é na cozinha que tudo ganha forma. É uma comida que remete muito à afetividade, sabe? É uma comida que te aquece, sabe aquele tipo comfort food, é uma coisa que te deixa feliz, sabe? Que tu sorri só por botar na boca um nhoque macio que se desmancha, é maravilhoso. Vamos ao que interessa, né, Eleonora? Que é a preparação do nhoque. Não só para esse dia de nhoque da fortuna, mas também para todos os dias, né, que a gente quer fazer um agrado, um carinho, através da comida para os nossos amigos, para os nossos familiares. Então, como é o passo a passo, né, da massa do nhoque? Vamos lá. Batata rosa.
porque é mais sequinha que a branca, né? Se descasca e coloca na água fervente. Nós trabalhamos com 400 gramas de batata para uma porção para 2 pessoas. Depois, farinha, em torno de 1 xícara, sal, pimenta branca, queijo parmesão ralado em torno de 50 a 60 gramas e 2 gemas. Do ovo só se usa as gemas. Quando a batata estiver cozida, nós colocamos numa gamela e esprememos toda a batata para ela ficar bem amassadinha. Depois que ela estiver bem amassada, se juntam os ingredientes todos. E aí começamos a fazer a massa do nhoque. Quando a massa estiver pronta, nós viemos para cá para fazer os rolinhos do nhoque. Estes rolinhos, você vai cortá-los em pequenos quadradinhos que vão ser o seu nhoque, a base do seu nhoque, para depois você fazer com o molho que desejar. Então agora, massa pronta, qual o próximo passo do nhoque? O próximo passo é cozinhar o nhoque na água que já está fervendo. Então, vamos levar a massa. Vamos lá. Então, Alice, nhoque pronto. Agora vem uma parte essencial nesse processo, que é o molho, né? Então, o que a gente precisa para fazer um molho delicioso para esse nhoque? Esse molho é um molho de galinha rústico, muito fácil, prático de fazer e bem rápido. Escolhe corte de galinha que tenha osso, que pode ser coxa ou sobrecoxa, e tempera com cerveja branca e sal. Esse sal é feito com ervas. Aí vai para a panela com uma cebola, que normalmente vai inteira, molho inglês, tá? Que eu gosto de fazer uma chuva de molho inglês, que dá um sabor especial, molho de tomate, cerveja preta, que vai deixar o molho bem escurinho. Então, bom apetite! Chegou a hora, né, de provar esse nhoque. Tá com uma cara deliciosa, né? Tem molho, tem queijo ralado, mas tá faltando alguma coisa, né? A nota, né? Pra superstição valer, tem que ter uma nota, inclusive essa aqui, internacional. Então, vamos colocar embaixo do prato, como manda a tradição, levantar e comer 7 nhoques. Afinal, hoje é dia do nhoque da fortuna. Então, um bom apetite a todos! Espero que todo mundo aí tenha anotado para fazer essa receita hoje à noite, aproveitar o nhoque da fortuna. E nós aqui seguimos curtindo os afetos em torno de uma refeição, agora com o chefe e publicitário Dariano Bramati e a Caroline Amaral, que é personal chef. Pessoal, bem-vindos, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, baita receita, hein? Né? Deu água na boca. Eu sou a prova viva de que Tava bom. a cozinha, não, também, mas de que a cozinha afetiva existe, porque eu tô olhando essa reportagem e eu tô lembrando das minhas avós, é muito maluco, né? E eu queria saber de vocês, como é que foi esse amor pela cozinha, essa memória afetiva foi o que levou vocês para trabalhar com comida? Carol, começa contigo. Bom, Rê, eu venho de uma família muito parecida com ela ali, a família portuguesa com italiano, né? Então, tudo vai à mesa, né? Tudo, qualquer comemoração se reúne em volta da mesa. Então, assim, começou pela família, né? Eu já venho de uma família que tem pessoas que já viveram disso, hoje estão aposentadas, mas já viveram, que é a minha madrinha. E eu sempre fui curiosa. Eu acho que muito da cozinha tem essa coisa da curiosidade, de tu ir em busca, né? De fazer combinações, de ver se vai dar certo. E desde pequena, então eu acho que
Eu sempre gostei, claro que trilhei outros caminhos, né? Mas sempre gostei de buscar a comida como uma forma de expressar, né? O meu amor pelo que eu faço. Eu adoro. A cozinha é o meu lugar preferido da casa. Demais. Dari, como é que é pra ti? Então, a minha relação com a comida, ela surge tarde, porque a minha família, ela não teve isso, essa beleza em torno da comida, é sempre uma obrigação para minha mãe. E tudo bem, né? Tudo bem. Total. Minha avó também não era uma grande cozinheira, né? E aí, com 38 anos, eu me separo, isso faz um bom tempo, eu não tinha esse cabelo branco, e sem grana, aí eu resolvi, por dica de um amigo que cozinhava muito bem e foi quem me ensinou os primeiros pratos. Ele disse, cara, não tem dinheiro, cozinha em casa, tu vai ver que isso é muito mais legal, inclusive. E eu comecei a cozinhar em casa e aí eu descobri o quanto um prato de comida bem feito, e o bem feito não significa um prato que precisa ser incrível, mas um prato onde tu te dedicou, né? Onde tu colocou o coração, o quanto isso impacta nas pessoas. Então, eu passei a receber as pessoas em casa em vez de sair. E eu cozinhava para elas. E ali eu descobri o quanto a comida pode ser, sim, uma demonstração de afeto, né? Tanto de quem faz, quanto de quem recebe. Porque a pessoa que recebe também coloca uma energia ali, né? Uma energia talvez de gratidão ou de apreço, né? É muito bonito. Cozinhar é muito bonito. É verdade. Cozinhar é comunicação também, né? Cozinhar é comunicação também. Aparece, sem né? sombra de dúvida, é comunicação também. Né? Porque a gente troca pelo alimento. Com certeza, com certeza. E diz muito da gente também, né? Diz muito de como a gente tá. Eu me preocupo muito com isso, assim, de como, quando eu vou cozinhar para as pessoas, de como eu estou. Porque a gente coloca energia, que é o que ele fala, né? A pessoa que vai receber essa energia. Então, tu tem que estar tranquilo, tu tem que estar de bem, gostar do que faz. Pois é, Carol, isso é interessante porque tu és personal chef, né? Tu cozinhas na casa das pessoas, né? Em ocasiões das mais diversas, ou preparando um cardápio semanal, ou num evento, enfim. Como é levar essa energia? Porque quando a gente fala em cozinha afetiva, geralmente a gente fala em trocas entre pessoas que a gente conhece, que a gente ama. Sim. Né? No teu caso, é para pessoas que tu não conhece ainda, pelo menos de início, né? Como é que se navega essa questão do afeto na comida? É pela comida daí? Ou como é que navega isso? Eu sempre faço uma troca antes, né? De alguma forma as pessoas chegam até mim, ou pelas redes sociais, ou por indicação, muito por indicação. E quando chegam até mim, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer uma chamada de vídeo, eu gosto de olhar a pessoa normalmente vai me trazer a dor dela. Ou é falta de tempo, é detestar fazer comida, ou tem que levar a comida, ou tem que deixar a comida para o filho. Cada um tem uma rotina, eu gosto de saber. Então eu converso. Nessa troca, a pessoa já me coloca qual é a necessidade, eu já vou fazendo as trocas com ela, já vou dizendo o que é possível. Porque normalmente também a pessoa, ela olha aquilo como um problema, né? E eu vou para trazer a solução desse problema para ela, assim, e trazer de uma forma leve, sabe? Então, por exemplo, a pessoa, porque não gosta, ou não pode comer, ou tem uma intolerância, ou as pessoas têm um problema de saúde, né? Uma diabetes, uma hipertensão. E aí eu vou para trazer soluções. Gosto do nhoque, mas não posso comer algo tão pesado. Vamos fazer adaptações. Tudo tem, sabe? A minha formação, que é Natural Chef, trouxe muito esse leque de possibilidades, assim, que tu acaba levando outras possibilidades para as pessoas, né? E aí aquilo que era um problema começa a clarear, né? Então eu gosto nessa conversa, nessa anamnese, extrair o máximo que eu posso, né? Eu converso, todos os detalhes eu pego, se eles não falam eu vou perguntando, porque para mim que vou cozinhar pela primeira vez e para chegar no paladar das pessoas, que é o meu objetivo, né? Alcançar, imagina tu cozinhar para alguém que tu nunca viu na vida e tu ter que alcançar o paladar, é um desafio. Então tu vai perguntando coisas, sabe, que eu possa chegar o mais perto possível, assim, né? E casa que tem criança, grande aí, né? Não, mas é verdade. É uma sessão antes, né? Casa que tem isso. criança é muito crítica, criança, adolescente. Então, assim, quando eles têm o feedback deles,
sabe? Porque eles criam expectativas também, né? Ou comeu no restaurante, ou comeu na casa da avó, ou numa viagem. E aí eles me trazem o retorno pra mim. Eu fico lisonjeada quando a criança me dá o retorno, sabe? Sim. Porque é um paladar bem específico, assim, de se alcançar, né? O adulto, às vezes, ele é mais adaptável, né? Sim. Não foi como eu provei na viagem, mas tá ótimo. A criança já não. Ela falou uma coisa muito interessante aqui. A culinária, ela tem a capacidade também de te transportar, né? Seja para lembranças, né? Seja para algo que tu viveu, seja para outros lugares, né? Quando tu fala de uma comida de viagem, né? Às vezes tu vai comer num restaurante e isso, pô, te leva para aquela viagem que tu fez há 5, 6 anos, que tu nem lembrava mais, mas tu comeu, aquele sabor te despertou. Às vezes nem o mesmo prato, né? Mas é algo parecido. Nossa, onde é que eu senti esse tempero, o cheiro, né? Também, maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E contra isso não tem antídoto, né? Porque lembrança, ela vem e não tem como tu bloquear. E a comida tem esse poder. Isso é muito legal. Queria aproveitar e pegar esse teu gancho, Dari, porque a tua formação, ela toda aconteceu na Ásia, né? Em países asiáticos, sim. né? Vários cursos que tu fizeste foram Sim. lá. E quando tu produz os pratos, reproduz os pratos que tu aprendeste lá aqui, a gente sabe que às vezes tem diferença, porque algum ingrediente pode ser que não seja o mesmo, que não se encontre. Hoje em dia, talvez menos, né? Mas como é que é essa produção para ti? Porque também é uma produção afetiva, né? Com certeza. Isso que tu trouxe um ponto bem interessante. Eu sempre gosto de falar o que a maioria dos restaurantes deveria dizer, mas não diz, que eu faço culinária inspirado em, porque a gente não consegue, salvo restaurantes muito de ponta, conseguem ter todos esses insumos, né? Mas aí tu precisa comprar em grande escala, porque tu precisa importar, enfim. Mas a gente não consegue reproduzir 100% do sabor de um prato. Eu sou formado em culinária na Tailândia, né? A gente não consegue reproduzir o sabor exatamente de um prato que eu comia lá ou que eu fiz lá. Por exemplo, galangal, ele parece o gengibre, mas não tem nada a ver com o gengibre. Aqui, muitos restaurantes substituem galangal por gengibre. Eu perguntei para minha chefe lá durante a aula, e galangal se usa em muitos pratos dessa culinária. Posso usar gengibre? Ela me olhou como se fosse um crime. Ela disse, não. Coloca outro nome no prato. Isso. Eles sempre dizem isso. Inspirado em. Vai ficar muito diferente? Não vai, mas é um somatório de pequenos detalhes que vai ficar uma delícia no fim. Mas quem diz que tu tá comendo o prato de lá, normalmente não está sendo muito sincero, porque é difícil. Mas, né, de novo, quando a gente coloca afeto e quando a gente coloca o coração, de certa forma a gente ameniza essa questão, né? E fica gostoso, Sim, fica muito bacana. Acho que até desfoca dessa questão. Eu te digo que é muito mais uma questão minha. Eu fico muitas vezes chateado, assim, tipo, puxa vida, não tá com aquele gosto terroso do galangal, que estou usando galangal desidratado, que a gente corre atrás, né, de alternativas. E eu vou servir alguém, e eu digo, olha, o mais perto que eu pude chegar do prato, mas a pessoa não tá nem aí, a pessoa tá super feliz, mas que delícia isso. Mas a pimenta que eles usam lá não é dedo de moça. A pessoa não tá nem aí, a pessoa tá faceira, que delícia, eu nunca provei nada parecido, sabor diferente e tal. Então, no fundo, é amor. Muito mais de quem recebe às vezes, né? Essa sensação de afeto tá muito mais em quem recebe do que, no meu caso, do que a sensação que eu tenho quando eu estou oferecendo. Muitas vezes, a sensação que eu tenho, eu estou querendo transmitir afeto, mas eu estou também transmitindo um pouquinho de frustração por não estar conseguindo entregar tudo aquilo que eu queria estar entregando, né? Por essa questão de ser uma culinária muito diferente, né?
Eu estudei no Sudeste Asiático, minha formação na Tailândia, depois eu fui pro Vietnã, estudei no Vietnã também, saindo um pouco do Sudeste Asiático, fui para a Índia. E todos esses lugares trabalham com temperos que, por mais que a gente consiga 90% das coisas aqui, não é exato. Até o ar lá é diferente. Né? Então, não, exato, né? Tudo, a terra que a gente planta, tudo. As especiarias, elas trazem um tchan pra comida, né? Sem dúvida. Aqui os temperos frescos, eu gosto muito de usar os temperos frescos também. Mas isso é uma coisa também que tem que estar muito aberta ao paladar das pessoas, né? Por isso que é bom conversar antes, porque daí tu sabe exatamente. Eu já cozinhei para alguém que não gosta de cebola e alho na comida. E a maioria das pessoas... base, né? A maioria das pessoas não consegue nem imaginar fazer um prato sem usar cebola e alho, né? Eu sou suspeita nesse aspecto porque eu tenho intolerância a alho. Então, eu tenho também, sabe? Mas até isso, né? De conseguir navegar as impossibilidades das pessoas, né? Tem um lugar, eu acho, de frustração e tem um lugar de desafio, não? Tem muito. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito disso. Tem muito. E como é que é para vocês? Porque agora eu fiquei pensando no que estava falando, né? Dessa questão do, não estou conseguindo... Mas produzir algo e receber a gratidão do outro também não dá um quentinho no coração e distensiona um pouquinho essa ideia do talvez não tenha conseguido entregar tudo que eu poderia? Sem sombra de dúvida, né? O sorriso como diz, eu fui aluno, minha formação não é toda na Ásia, né? Recentemente eu fiz uma continuação de formação no Senac aqui com o chefe Mamadou. E ele fala muito que a alegria de chefe é o prato vazio, né? O prato raspado. Então, sim, a resposta é, sem dúvida nenhuma, a alegria no final de um jantar, de uma refeição. E outra coisa fantástico. Que desperta curiosidade é quando deixa alguma coisa no prato. Sim. Tipo, onde foi que eu falei na pergunta? Porque eu perguntei se gostava disso, gostava daquilo, por que ficou, né? Então, até isso também é uma coisa... E como é que navega essa parte daí? Na parte... Eu trabalho muito com as pessoas que fazem dieta, né? Então, pro meu público é assim, ó, eu poder levar possibilidades, que a pessoa tá lá com umas restrições, que acha que vai ter que comer ovo, dieta proteica, você vai comer ovo e carne, guisadinho o tempo todo, né? E aí eu levo possibilidades, isso já traz uma alegria para eles, né? Então, vão ter coisas que eles vão me trazer, feedback que eles também criam expectativas, claro. Né? Então, eles vão dizer, olha, Carol, não gostei, ou gostei muito, vamos repetir, né? Às vezes eu insisto, vamos trocar, porque às vezes as pessoas querem, faça uma vez, aí faz aquela comida. Daí tu pode repetir aquele prato, tal, não sei o que. Daí na segunda me pede, na terceira me pede, daí eu digo, vamos trocar pro tal. Porque daí a pessoa fica na monotonia alimentar muito tempo e aquilo vai acabando que acomoda ela, né? Sim. Então eu digo, vamos tirar essa... E também não desafia, né? Não desafia paladar, não desafia... Exato, eu gosto muito de levar isso, sabe? De levar um pouco de cada. Assim, como a minha comida realmente é afetiva e caseirinha, assim, então eu tento levar bem essas coisas e perguntar também da família, o que tá acostumado, o que gosta. Porque a maioria dos meus clientes que buscam o meu trabalho, eles querem isso, eles querem a comida afetiva. Sim, né? O dia a dia. O cinema também se debruça muito sobre o tema da gastronomia, né? Da culinária. Adoro. E da culinária afetiva também. A gente trouxe aqui no estúdio 4 títulos que a gente recomenda muito nesse sentido. O primeiro deles é Julie e Julia. Julia Child é uma americana que passou a morar em Paris devido ao trabalho do marido Paul. Em busca de algo para se ocupar, ela se interessou por culinária e passou a apresentar um programa de TV sobre o assunto. 50 anos depois, Julie Powell está prestes a completar 30 anos e está frustrada com a vida que leva. Em busca de um objetivo, ela resolve passar um ano cozinhando as 524 receitas do livro de Julia Child. Chefe. Carl é o chefe de um restaurante muito famoso em Los Angeles, mas costuma enfrentar os problemas com o dono do local por querer inovar no cardápio. Um dia, um renomado crítico gastronômico vai ao restaurante e publica uma resenha bastante negativa. Furioso, Carl decide tirar satisfação com ele e acaba demitido. Pior, a briga vai parar na internet e viraliza, o que lhe fecha as portas nos demais restaurantes. Sem saída, ele recebe a ajuda da ex-esposa para reiniciar a vida. Sem reservas.
Kate Armstrong é a chefe de um sofisticado restaurante de Manhattan. Ela leva o trabalho com muita seriedade, o que faz com que as pessoas se intimidem com seu jeito. A natureza perfeccionista da chefe é colocada à prova quando é contratado Nick, um animado subchefe que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha. Ao mesmo tempo, Kate precisa lidar com a súbita chegada da sobrinha Zoe, de 9 anos, que se sente deslocada na rotina da tia. E delicioso da cozinha para o mundo. Me engasguei, gente, desculpa. No alvorecer da Revolução Francesa, Pierre Masseron, um cozinheiro ousado e orgulhoso, é demitido pelo mestre, o Duque de Chamfort. Porém, conhecer uma mulher surpreendente que deseja aprender a arte culinária lhe dá autoconfiança e o leva a se libertar da condição de servo para empreender uma própria revolução. Juntos, eles inventam um lugar de prazer e partilha aberto a todos, e o primeiro restaurante. Então, né, filmes muito legais. Pra gente encerrando em 3 palavras, um prato de cozinha afetiva que cada um de vocês tem no coração e que é tranquilo de fazer. Carol. Eu gosto do bolinho de arroz que a minha avó fazia. Maravilhoso. É maravilhoso. Pad Thai não é tão simples assim, mas eu vou deixar a receita aqui. Combinado. Daí depois o pessoal nos cobre, por favor. Muito obrigada, adorei conversar com vocês. Obrigada. A gente que agradece, né? Obrigada Até pela uma oportunidade. próxima. Até a próxima. Depois do intervalo, a gente confere um espetáculo baseado no encontro histórico entre Tom Jobim e Elis Regina. Não sai daí que a gente já volta. Tem a adaptação teatral de um clássico da literatura mundial. Morte em Veneza, um dos clássicos mais controversos da literatura moderna, escrito por Thomas Mann, chega a Porto Alegre contando a história de um renomado escritor de Munique, viúvo e pai de uma filha que mora em Berlim. Cansado da monotonia da rotina, ele resolve tirar férias em Veneza. A montagem tem sessões quinta e sexta, às 8 da noite, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco. Ingressos no site do Teatro São Pedro. Mas a arquiteta também, o desmedido, o absurdo. E também tem show que celebra um ícone da cultura regional gaúcha. O cantor e compositor Ayrton Pimentel é o homenageado do espetáculo Menestrel, que reúne os cantores Pirisca Greco e Pedro Guerra, filho de Pimentel, com o acordeonista Luciano Maia e a orquestra de câmara Forma. O show, que reúne clássicos do músico, acontece na quinta a partir das 8 da noite no Instituto Ling. Ingressos no site do Espaço. Um dos encontros mais emblemáticos da música brasileira completa 5 décadas de história e ganha uma homenagem. O álbum Elise Tom, que foi gravado em Los Angeles em 1974, é a inspiração para o novo concerto da Sim Jazz Orquestra. O espetáculo Esse Amor e uma Canção sobe ao palco do Salão de Atos da PUC nessa quinta-feira, dia 30. Mais que um tributo, a apresentação mergulha na parceria entre o maestro e a Pimentinha, com projeções de imagens históricas e arranjos inéditos. E para falar mais sobre esse tributo, nós estamos aqui com o maestro Edu Martins, que é o responsável pelo espetáculo. Bem-vindo, Edu. Prazer, Renata, falar contigo. Prazer é nosso. Me conta um pouquinho. Imagina, esse álbum é de 74, né? Então a gente está falando aqui, são mais de 50 anos. Sim. Já. Por que ele é tão icônico e merece essa visita e a gente segue falando dele até hoje? Sim, eu diria que são vários motivos, né? Mas acho que um dos que mais se destaca é o encontro da maior intérprete da música brasileira, Elis, com o maior compositor, né? O Tom é celebrado pelos nossos grandes compositores, todos eles respeitam muito o Tom Jobim. E o Tom Jobim, uma vez eu estava em Nova York, conversando com o dono de uma loja de discos, ele falou, olha, ele tem os maiores compositores dos Estados Unidos. Aí eu fui lá, tinha o Gershwin, o Cole Porter e o Tom Jobim. Voltei para falar com ele, falei, pera um pouco, esse aqui é brasileiro? É verdade e tal. Mas o Tom Jobim é celebrado, inclusive, lá. Então, o encontro deste compositor
sem dúvida alguma, acho que ninguém tem dúvidas, né, que a Elis foi de fato a maior intérprete da música brasileira. Eles se encontraram e fizeram um álbum. Essa é a mágica desse projeto, entre outras também, né, mas essa se destaca. A gente está vendo algumas imagens aí. Me conta um pouquinho como é que nasceu essa ideia de reinterpretar, porque vocês, né, tem uma reinterpretação desse encontro, né, sim, no palco. Sim. A questão toda é a seguinte, a gente tem muita dificuldade para trabalhar com essa obra, porque por dois motivos, né? Primeiro, porque o Tom é de alta complexidade, ele não é um compositor qualquer, ele fazia músicas com bastante esforço, trabalhava bastante, né? Luísa, por exemplo, que nem é desse disco, mas nós vamos tocar também, é um exemplo disso. E outra questão é que são muito introjetadas no público, né? São canções, solos do Tom, solo da música triste, por exemplo, as pessoas cantam, a introdução do Chega de Saudade, cantam. O Tom tem essa característica. Para nós, o grande desafio é criar uma síntese criativa, quer dizer, a gente não se dissolver nessa obra tão grandiosa. Ou seja, a gente conseguir manter nosso lugar, né? Que é realmente de liberdade criativa, tem uma estética que a gente defende, mas a gente não pode nem deturpar essa obra, nem se dissolver nessa obra. Então esse é o grande desafio que eu acho que a gente vai conseguir ter um resultado bastante legal. Né? Achei interessante tu trazer que vocês vão tocar músicas que não estão no álbum, né? Uhum. De que forma elas complementam o projeto? Renato, é o seguinte, o próprio encontro dos dois, cujo fruto é esse álbum, ele teve 3 momentos que são bem distintos e que quem assistiu ao documentário pode perceber, né? Um primeiro momento é que há um certo estranhamento no encontro, né? Acho que o Tom tinha uma ideia de álbum e a Elis tinha outro. O Tom tinha uma ideia de grupo e a Elis tinha outro. No segundo momento, eles vão se convertendo um ao outro, né? A Elis e o grupo, o César e o grupo vão se convertendo ao Tom. É impossível não, né? Uma hora no documentário a gente vê eles sentando no piano tocando, eles encantados assim com aquela experiência. E por outro lado, o Tom vai vendo aquelas pessoas tocando e fala assim, cara, esses caras realmente são geniais, né? Então, há um encontro no meio do caminho e um terceiro momento é uma lua de mel que está acontecendo ali. Então, esses 3 momentos a gente vai tentar espelhar em 3 atos. Então, no primeiro ato a gente vai tocar 4 músicas que aconteceram antes, né? São importantes para os dois, mas antes, Garota de Ipanema, por exemplo, como Nossos Pais, que são gravações antes de 74. Depois, no segundo ato, as canções do álbum em si, 4 canções selecionadas do álbum. E depois, 4 canções que são importantes para o Tom, depois já desse encontro, né? Um dos dois estão influenciados um pelo outro, né? Por exemplo, por parte do Tom, Luísa, que é uma música muito importante para ele, e Bêbado Equilibrista, por exemplo, para Elis, também claro. Gravada depois de 74. Ah, que lindo. São 3 vozes também no palco, né? Sim. Como é que foi trabalhar cada uma dessas vozes para que houvesse um match legal aí no palco? A gente tá nesse trabalho ainda até agora. A gente chamou 2 cantores que já vêm trabalhando com a gente e porque a gente tem muita proximidade e deu, usando o teu termo, um match muito grande com a orquestra, que é o Rodrigo Fishman, da banda Dingo, e uma jovem talento que vem de Pelotas, que é a Marília Piovesan, tem 26 anos, mas canta com uma densidade de quem tem muito mais experiência. E para complementar essa dupla, a gente chamou a Rê Adegas, que é muito, muito especialista assim, na obra da Elis. O desafio deles é que a gente não está lançando um projeto cover, né? Então, embora se conheça essa obra, tem o desafio que a gente está propondo assim, de deslocar um pouquinho esses arranjos para um lugar de novidade para o público também, né? Pois é, isso também deve ter sido interessante de navegar, né? Porque é uma linha interessante a homenagem e a autoralidade, né? Porque a gente está tratando de músicas que, como tu bem disseste, são muito conhecidas e são patrimônio, acho, né, afetivo do país. Como é que foi para rearranjar essas canções? É muito difícil, cara. Foi muito difícil. E difícil por conta de todos esses desafios que a gente está mencionando aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio que te força a extrair a tua melhor versão, digamos assim. Eu já fiz muito, eu já fiz música para cinema, eu trabalhei com outros artistas da música brasileira e já trabalhei muito em estúdio gravando orquestra, escrevendo arranjos. Então eu sempre fui tensionando essas ideias para sempre tentar sair do lugar comum, sabe? E hoje, como eu estou fazendo a direção artística da orquestra, então eu tenho uma liberdade para ir avançando, né, até aquela linha vermelha que, se a gente der um passo além, né, a gente perde o contato com o Tom, né, mas ao mesmo tempo também não ficando muito longe dessa linha
para parecer que a gente está fazendo só uma homenagem, um trabalho cover. Né? Sim. Então tem um exercício bastante interessante de criatividade, tem muita improvisação, coisa que não tem lá no álbum. Então os músicos também dão o seu recado ali. Vai ser uma experiência muito interessante. E essa é a marquinha da Sim Jazz que fica impressa no... Sim, Renato, olha só, eu poderia dizer assim, a gente tenta buscar um equilíbrio entre improvisação, arranjo e performance do grupo todo. Nós somos 30 músicos tocando ali. Então, assim, a gente tem músicos brilhantes improvisando, mas a gente quer que a nossa performance como grupo fique à altura dessa improvisação. E a gente quer que os meus arranjos fiquem à altura, portanto, da performance do grupo e da improvisação. A gente quer tentar chegar nesse platô de equilíbrio, onde uma coisa que é passada para outra, né? Nesse momento onde essas coisas vão circulando, a gente consiga manter sempre a energia, o mesmo nível. Essa é a nossa ambição. Né? Não, mas... pelo que a gente está conversando, estou achando que já chegaram. Mas tem uma coisa que eu achei interessante também, Edu, que vocês vão utilizar projeções, né? Então, assim, tem também foi agregada a linguagem audiovisual, né? Como é que ela se soma ao projeto? Como é que ela se soma à parte musical? Por que vocês acharam importante trazer essas projeções também? Muito boa a sua pergunta mesmo, que me leva a falar uma coisa muito importante, que é a nossa visão estética. A gente busca fazer um concerto que diga algo sem que alguém, como eu, por exemplo, precise falar assim, no meio do concerto. Então, é um concerto imersivo. A música tem que dar o recado e qualquer recurso que a gente lançar a mão. Então, por exemplo, a gente fez o Circo Místico, a gente contratou um ator que fez o papel de apresentador do circo para contar a história do Frederico, que é o grande personagem dessa história, né, do Circo Místico. E lançou algumas imagens. Para quê? Para que a pessoa que está ali sentada, ela consiga entrar na história do Frederico, a música consiga tocar, as imagens. Aconteceu no Clube da Esquina algo similar. Ninguém fala, mas a gente também projetou umas palavras-chave, não textos necessariamente, mas palavras-chave que vão, sabe, perturbando a pessoa, tirando a pessoa daquele lugar comum, para tentar levar essa pessoa para uma experiência mesmo de um mergulho para dentro de si. Então as imagens vão entrar nesse propósito. A gente vai tocar, a música pretende dizer, mas a imagem do tom, as imagens do Rio de Janeiro, imagens do estúdio, todas essas questões vão fazer a pessoa dar um mergulho um pouco mais consistente dentro dessa obra e de tudo que ela representou naquele momento ali em 74. Ficar bem imerso mesmo, né? Ninguém vai falar nada no concerto, a não ser os cantores que vão cantar. Então, vou te convidar, por favor, Edu, para convidar a nossa audiência a comparecer e prestigiar vocês amanhã aqui no Salão de Teatro da PUC. Muito legal. Vocês estão todos convidados. A gente tem uma questão que os ingressos estão esgotados, né? Eles esgotaram em 24 horas. A gente teve uma surpresa também, foram 1.600 ingressos em 24 horas, mas o que a gente está fazendo agora é assim, a gente organiza uma fila de pessoas que não têm ingresso, porque, claro, como são ingressos gratuitos, sempre tem aquela pessoa que pega o ingresso e não consegue ir, ou não... Então, essas pessoas que estiverem ali amanhã, a gente vai atrasar o concerto uns 10 minutos, né, porque a gente tem que cumprir esse compromisso com as pessoas que pegaram o ingresso. Então, quem não chegou não foi, então a gente vai entender que não vai, e essas pessoas que estão ali fora vão poder entrar e ocupar esses lugares. Então, sempre acaba que dá certo, sabe? Pode vir que dá certo. Então, quem não conseguiu pegar o ingresso, vai na fila, vai na fé, que vai dar certo, vai conseguir acompanhar essa linda performance que nós vamos ter amanhã. Muito obrigada, Edu. Eu que agradeço, Renato. Muito sucesso. Muito obrigado. E até a próxima. Vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta com a flautista Ana Carolina Bueno. É já já. Olá, olá! Estamos aqui com mais um palco, momento de conhecer um artista que está nesse nosso Rio Grande, né? No palco de hoje, a gente recebe uma artista que tem levado som e sensibilidade para dentro das escolas públicas de Porto Alegre. Com mais de 2 décadas de trajetória, ela transforma a flauta em uma ponte entre a arte, educação e pertencimento. Quem conversa com a gente é a flautista Ana Carolina Bueno, ela que é idealizadora do projeto Vida de Flautista, concertos didáticos, que está na sua 3ª edição. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho desse mundo desafiador que é da flauta. Acho que todo mundo teve um pouco de flautista, já fiquei sabendo, Lise, que também foste flautista, ou simplesmente naquela piada de levar
literalmente a vida na flauta. É o ar, é um som que vem de dentro da gente. E a gente agora está espalhando nas escolas públicas nessa terceira edição. Sabe que eu iniciei na escola pública também, na flauta, né? Era a flauta doce, não é a flauta que a Ana está agora, que é a transversa, né? Ana, como que a flauta chegou até a tua vida, assim? Qual foi o teu primeiro contato e como aconteceu essa paixão para levar como profissão hoje? Curiosamente, eu iniciei na flauta transversal, assim como hoje eu estou no palco, mas eu estava na plateia. Então, às vezes eu penso, será que daquela plateia, dos alunos, alguém vai ser flautista como eu sou hoje? Então, eu fui assistir a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e olhei a flauta e era o meu professor tocando. E aí eu gostei e me apaixonei e a partir disso nunca mais eu quis ter outra profissão. Eu acho que quando eu abri a caixinha da flauta, acho que foi ela que me escolheu. E aí o meu nome não é mais Ana Carolina Bueno, é Ana Carolina da Flauta. Olha, e começou direto na transversa? Comecei direto na transversa. O que eu acho interessante, que eu estava conversando com a Ana antes, que comigo eu comecei na flauta doce, né, na barroca, e eu queria transversa e disseram que meus dedos não eram muito longos. E isso é verdade? Acontece ou não? Na época foi puro caô, assim, pra cima de mim. Talvez possa ter um pouco mais de dificuldade, mas eu não acredito nessa frase, você não consegue, você, né? Boa. Eu entendo que tudo é possível e com um bom professor a gente consegue entender todo esse mecanismo. Então, nesse concerto didático que tem o patrocínio do Banrisul, o apoio do QOculos, a gente conta um pouco da história da flauta. Então, eu conto para os alunos que a flauta, elas dividem em 3 partes. Eu conto algumas curiosidades, brinco que são fofocas, aí eles ficam em silêncio. Que, né, um instrumento de sopro a gente consegue olhar, né, os instrumentos. Ali as chaves. E na flauta transversal a gente não consegue enxergar. Então é a primeira curiosidade que a gente passa para eles. E a partir dali a gente vem desenvolvendo, eu vou contando minha trajetória, eu falo sobre sonhos. E a grande diferença desse nosso projeto agora, na sua terceira edição, é que nós estamos contemplando as escolas de ensino médio. Então, nós estamos com os adolescentes. Geralmente, concertos didáticos são para crianças, aquela coisa mais lúdica. E não, a gente está falando... Então, a gente conversa sobre profissões, sobre sonhos. Porque um dia eu sonhei em ser flautista. Então, eu conto para eles, se eu ficasse só estudando no meu quarto, como seria que as pessoas fossem ver que realmente eu tenho talento, os nossos patrocinadores e todas as pessoas. Então, eu também chamo muito eles no palco para que eles possam... Né, o nome do programa, né? Para que eles possam sentir como que é essa emoção de estar aqui, perder a vergonha. Então, a gente acaba fazendo um palco compartilhado, porque dali muitos talentos surgem, tanto na capoeira, no canto, nos instrumentos. Nós temos muitos talentos. Agora, se eles vão ser artistas, não sabemos. Mas a gente sabe que vão ser cidadãos melhores, né? Porque quem tem acesso à arte e à cultura é uma pessoa melhor. Na verdade, vocês plantam aquela sementinha, né? Ana, e é somente a transversa que vocês apresentam ou apresentam as demais flautas que existem? Dezenas, né? Dezenas. Nosso concerto, ele é de música brasileira e ele tem um trio, né? Quem me acompanha é o Jimmy 7 cordas no violão e na percussão Wagner Vieira. E a gente ali passeia por músicas, então a gente apresenta algumas músicas para eles e a gente também toca algumas músicas da realidade deles, né? E perguntamos quais são as músicas que vocês conhecem para que a gente possa ter mais acesso a eles, né? Não chegando, essa música é boa, essa é ruim. Não, a gente entende que todas as músicas são importantes, todas as músicas têm um contexto, um momento, essa é a minha verdade. Então, a gente vai trabalhando, durante 40 minutos a gente consegue estar com eles e é incrível a conexão em 30 minutos, assim. Depois do concerto eu não consigo sair do ginásio. Né? E nós começamos o projeto dia 9 de abril, passamos pelo Julinho, passamos pelo Alberto Torres e assim, em todas as escolas, mais de 1.000 alunos atendidos. E eu posso dizer, daqueles 1.000 alunos, eu consegui olhar, não digo todos, mas nos olhos deles, e ver que há muita vida e muita esperança, né, na juventude. E é neles que eu acho que a gente tem que realmente investir. E como é que eles fazem contato para que tenha esse projeto, né, dentro da escola? É através da Secretaria da Educação? Como é que funciona? Nós temos essa terceira edição, as 3 edições foram com o patrocínio do Banrisul, nós nos inscrevemos no edital
e através de indicações nós vamos com a nossa equipe entrando em contato com algumas escolas. Nós temos centenas de escolas hoje pedindo, né, a solicitação e a gente quer viabilizar para que a gente possa ter uma continuidade maior e poder ir para a Grande Porto Alegre, ir para o interior e levar esse projeto que chegou para ficar, está sendo um sucesso. Nós estamos o mês todo como mídia em diversos veículos e está muito feliz. Daqui a pouco ela vai tocar pra gente, daqui a pouco. Tem alguma música que eles mais pedem? Assim, será que vocês entram? Eu quero o hino de determinado time. Ou é uma música mais assim, abrasileirada, né? Tem alguma música que nunca deixa de ser pedida? Quando a gente toca o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, eu posso tocar até um pouquinho para vocês verem, porque o nosso objetivo do concerto didático é esse. Porque muitas vezes nós, como artistas, eu toquei 20 anos em orquestra e as pessoas só puderam ver o que eu toco. Então, nesse projeto, poder falar sobre a música, falar, as pessoas saberem meu nome, conversarem. Então a gente vai fazendo uma parte compartilhada. Muitas vezes a gente não toca a música até o fim. A gente toca a melodia e conversa com eles e pedem para eles refletirem. E aí, no início do nosso concerto, eu pergunto, vocês conhecem esse som da flauta? E eles conhecem muito. E aí é uma comoção, né, no meio do público. E aí eles vão vendo, mas eu já ouvi a flauta naquela música, naquela trilha. Então a gente mostra para eles que a música faz parte da nossa vida em todos os momentos. Não só momentos tão alegres, mas outros momentos. E eles tentam tocar o instrumento? Não sei se vocês dão essa possibilidade para esses alunos, né? O nosso objetivo é transformar a escola em um palco. Eu vou dizer que é muito mais fácil viabilizar um projeto ou um show em um teatro. Tem tudo ali, está tudo pronto, né? Então, a logística é muito difícil para a gente entender todo o processo. E aí a gente acaba chamando eles lá na frente. Eu pergunto, alguém aqui toca um instrumento musical? Né? Para que eles tenham a oportunidade do palco compartilhado. Então, alguns tocam, ainda não teve um flautista, mas eu toco percussão. Então vem aqui, vamos tocar com a gente, né? E eles felizes. E eu converso sobre, então vamos aprender a agradecer, vamos aprender. É todo um processo, né? Aqui, né, no programa que é o palco, é legal poder falar sobre esse projeto porque é o início, né? Os artistas que vêm aqui são formados e o importante não é a finalização do palco, mas essa trajetória. E talvez esses alunos que estão vendo o nosso concerto sejam os próximos artistas que estejam aqui sendo entrevistados por ti. E é um instrumento de difícil, entre aspas, acesso, né? Até mesmo para eles conhecerem esse instrumento flauta, que muitas vezes estão, como tu disseste, né? Em óperas, operetas, né? Eu não sei se seria o primeiro contato de muitos estudantes, tu achas? Muitos. Quando eu pergunto, muito poucos levantam a mão. E eu vejo pela minha vida, né? Eu tenho um projeto que se chama Vida de Flautista, que foi para que eu pudesse me aproximar mais do público. Porque muitas vezes eu dizia, eu sou flautista, isso há 20 anos atrás. E ninguém nem sabia que era uma profissão ser músico. E sempre fui uma das únicas mulheres nas orquestras, nas bandas. Né? Então, é um processo e hoje ver o Vida de Flautista com grandes projetos, como os concertos didáticos, outros projetos que a gente tem de oficinas em áreas periféricas e sempre buscando tirar o artista do palco e levar para os locais, eu acho que eu estou fazendo, contribuindo um pouquinho para que outras meninas, outras mulheres sejam protagonistas, sejam a idealizadora de um projeto. Isso é muito importante para o nosso meio feminino. Porque a música e a cultura com certeza muda a nossa vida, Ana. Vamos escutar então Vida de Flautista e nossa Ana Bueno. Vamos lá, Ana. Gente, até o próximo palco.
Lindo, né? Bora descobrir como vai ficar o tempo nessa quinta-feira? Quem nos conta é o Lucas Canever. Oi, Lucas! Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. O estado registrou temperaturas negativas nessa quarta-feira, mas o frio já está com os dias contados. Na quinta-feira, o tempo se mantém firme. As máximas podem chegar perto dos 30 graus ao longo da tarde. Apesar disso, o amanhecer ainda deve ser gelado, com mínimas que variam de 5 até os 16 graus pelo estado. A partir de sexta-feira, o tempo muda no Rio Grande do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, tem previsão de chuva para todo o território gaúcho. Essa chuva aqui também vai ser acompanhada por rajadas de vento que podem passar dos 80 km por hora. A tendência é que essa chuva continue até o fim da manhã de sábado. Vamos ao nosso giro pelo estado para ver como o dia vai ser amanhã em algumas cidades. Começando por Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Lá o dia deve começar com mínimas ao redor dos 10 graus, mas a presença do sol faz com que a temperatura suba, chegando até os 26 graus. Lá na fronteira oeste, em Itaqui, as máximas chegam até os 27 graus, o sol aparece entre nuvens e as mínimas ficam ao redor dos 12 graus. Lá na região dos Vales, em Santa Cruz do Sul, a temperatura vai dos 13 até os 26 graus nessa quinta-feira. Ao sul do estado, vamos lá para Pelotas, onde a temperatura dobra ao longo do dia, indo dos 13 para os 26 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, as mínimas ficam ao redor dos 12 graus, com máximas que chegam até os 26. O sol aparece entre nuvens. E por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Por hoje a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima edição do Revista. Tchau, tchau, até lá!